Mas, então aqui em Andradas, nessa região, aconteceu em 1888, nessa época, foi a época da libertação dos escravos. Meses depois, em agosto, meu bisavô veio de Vêneto, região de Vêneto, né, da Itália. E por que ele veio? Assim, por quê, né? Na Europa, né? Mas italiano é brilhante, né, gente? Então, estava assim, tinha as comunas, né? Não tinha feita a unificação da Itália, feito depois. Então, estava em briga entre um e outro. E o que acontece numa guerra? A fome, né? Então, a fome. O que determinou a vinda, essa grande migração italiana, foi a fome. E para você ter ideia, a fome é o maior medo da humanidade em todos os tempos. Isso está na nossa genética. O ser humano, pelo menos, eu acho que de 30 mil anos para cá, ele mudou. Teve uma mudança das conexões cerebrais, mas, digamos, no mínimo de 30 anos para cá, ele não mudou. Então, ele é a mesma coisa, né? Então, ele continuou com medo. É igual a vaca tem medo do cachorro, parece que o cachorro é um lobo, né? Então, e nós temos muito disso, né? Tudo dos animais nós temos também. E como nós somos a coisa mais evoluída, nós temos o peixe, nós temos a lampreia, nós temos todas as coisas. Essa evolução vai acontecendo, até chegar no Homo sapiens, aí, a cortiça cerebral teve as suas mudanças, viramos nós somos a quinta geração dos hominídeos. Mas a fome continua sendo o maior medo seu também, meu. É só surgir uma situação de calamidade que você fala, poxa, eu vou morrer de fome. Então isso determinou muito o que aconteceu da ocupação no mundo, né? A ocupação no mundo tem muito a ver com isso, não só com isso. Segundo medo maior da humanidade é a guerra. E o terceiro medo são as epidemias. As pessoas não tinham muito controle sobre essas coisas. As epidemias também eram um grande medo, tá? Porque não se tinha conhecimento, né? Por quê? Porque tudo isso leva à morte. E o ser humano detesta a morte, né? Eu deveria entender isso, né? Tem essa obsessão pela eternidade que não tem jeito. Bom, enfim, veio por causa da fome, chegou aqui, Andrades era pequeno. Não tinha como ficar aqui, então foi em São João da Boa Vista, que é o estado de São Paulo. Muito bem, ficou numa fazenda, já era meio pré-determinado, né? Então já veio com alguns filhos e ficou durante 20 anos nessa região. E como ele era quase padre, faltava um ano para ordenar, e na época o padre tinha um conhecimento muito mais do que até hoje, muito mais do que simplesmente a teologia, sabia matemática, sabia todas essas coisas, história, filosofia, né? E então, uma pessoa que como que é o dono da fazenda, percebeu que ele sabia bem, lógico, já que você sabe essas coisas, você vai virar o gerente aqui, né? Vai administrar aqui. Então ele ganhou um pouco de dinheiro, comprou café, comprou um pouco de terra. Mas 20 anos depois ele falou, não, vou embora. Então pegou o café que ele tinha guardado, exportou. Foi lá em Santos, exportou. É interessante porque ele veio por causa da fome, miséria, né? E veio em São João e exportou café. Foi quando deu aquela baixa do café, entendeu? E queimou muito café, né? Queimaram o café. Então o café que foi para lá queimou tudo. Então ele teve que pagar a viagem, cara. Então, além de ficar sem o café, teve que pagar a viagem. Então ele voltou e falou, pô, essas terras que eu tenho aqui, eu vou vender para o senhor porque eu preciso pagar a viagem. E o café não valia nada. Quebrou, né? E por que foi no estado de São Paulo que recebeu muito italiano que surgiu? Lógico, ele vinha para um local que a terra era melhor, né? Evidentemente, né? Mas... Bom, deixa para lá outras coisas, né? Ele, nessa época, então, ficou na miséria de novo, então com um monte de filho. Então, nessa época, ele colocou um filho na casa de cada parente, que na época era desse jeito.
era costume. Cada época na história da humanidade existe um mundo feito com as suas ordens, suas razões, suas linhas de pensamento e tudo. E na época não tinha essa coisa não, meu filho, eu vou ficar doente, meu filho vai morrer de fome. Não, deixa aqui, fica aí, ficava 2, 3 anos. Depois, aí a família da mulher dele deu 2 alqueires aqui encostados aqui nesse sítio de plantação de café. Aí ele, a mulher e os filhos ficaram na casa dos parentes, né? Em 2 anos ele pagou. Aí o café subiu, ele pagou, o pessoal muito trabalhar. Ele foi buscar os filhos. Olha só, gente. Olha, pensa bem. E às vezes ia buscar o filho, às vezes o filho não queria voltar, mas não, tinha acostumado com outra família. Então, são situações muito engraçadas. Mas eu sempre digo assim, quando existe uma situação de extrema miséria, medo e tal, existe um medo comum ameaçando aquele grupo fica unido. Muito unido, né? Porque eles eram mesmo unidos, né? Não tinha essa grandeza de ficar. Imagina alguém chegar lá na sua casa e falar, eu já não fico com você. Então, hoje não cabe mais isso, né? É diferente também, né? Os princípios e tudo. Aí veio a família muito trabalhadora, então acabou comprando essa região e fez vinho, vendeu vinho em São João da Paulista com carroça, com a gente chama de cartório, que veio barril, né? Barril acho que é 215 litros de cartório 100 e pouco mais. E aí começou a surgir assim, o café, que era moeda na época, o estado de São Paulo chegou a produzir em uma determinada época metade do café do mundo. Vejam bem, que coisa, né? Metade do café do mundo. Então, o que financiou o crescimento de São Paulo foi o café. O café que fez aquelas pessoas que estavam riquíssimas, veio a era industrial, começou, foram os que fizeram, né? Começaram a época industrial, toda, né? Então, foi o café que financiou. A Vida do Paulista era cheio de casarão, né? O pessoal do café, né? Então, São Paulo desenvolveu, se deve ao café, assim, e a outras coisas, né? Muito bem. O que aconteceu com o café? Eu estava explicando para quem? Então, para vocês, né? A grota, né? Que a banana do café era uma banana do lado, uma bananeira. É a mesma banana, mas você vê a diferença, né? É o que eu não tratei também, né? As coisas não é meio natural. E o café ficou nas grotas, que é a terra mais gorda, melhor, ou naquelas baixadas que já a terra de aluvião é solo alto, né? Então dá também, né? Não muito perto disso, não tem geada, né? É perigoso. Então ficou nas terras melhores, então de uma maneira geral o café, pro fim daquele café antigo, né? O bourbon, negrão e tal. E começou a plantação de uva. Não sei como surgiu, mas começou a plantação de uva. E a uva que se adaptou melhor aqui foi a jaque ou a jaques. Nós chamávamos de jaques, tá? Até acho que é jaque, né? Mas a gente chamava de jaques. Então é a uva que mais deu vinho. Então na época, pequena propriedade, aqui nós, aqui, aí eu já conheço, aí esse vinho ainda tem certa plantação dessa uva aqui. Ela era altamente produtiva, mas, meu Deus, ela era muito ácida. Então, para você quebrar essa acidez, você tinha que diluir e jogar açúcar. Então, veja bem, ficava uma porcaria, igual era, né? Era um vinho, começou a uva e andradas. Então, essa história que aconteceu com a gente, aconteceu em toda essa região aqui, né? Então, cortou o café, plantou uva, porque tinha uva aqui, andradas, tinha uma quantidade, tanto de hectare de uva, violentíssimo. As pessoas que tinham as adegas, chegou a 40, 50 adegas, altamente produtivas. E nessa época, o pessoal que importava vinho, Getúlio Vargas jogou o imposto lá em cima. Aí falou assim, você quer vinho, você vem plantar aqui. Entendeu? E essa iniciativa é interessante porque eram muitos portugueses, espanhóis,
italianos, né, vieram plantar uva aqui. E isso aconteceu, né? É pena que não se estudou mais variedades, não só variedades, porque tem uma situação que no fim eu vou explicar. Enfim, o vinho não era bom e chegou um momento que tinha muita uva e essas pessoas que tinham adega sentiram que podiam pagar bem menos, né? Então aí que eu falo para você que tristeza, não precisava disso, né? Isso eu vou falar porque a destruição foi uma destruição em massa dos vinhedos de Andradas. Só ficaram alguns, poucos, e eles se esqueceram, foram assim, além de serem ingratos, foram burros. Eles deram um tiro no pé. Se você paga mal, vai acabar, como que eu vou fazer vinho? Olha só que cabeça de máquina, né? Desenvolve outra variedade, dá um jeito, inventa outra coisa, pô, né? Não precisa pagar tão nosso. Acabou a uva de Andrade. E quem que veio? Café. Aí veio o café de novo. Mas o café que veio outras variedades. Mundo Novo, Catauaí, Catucaí, uma série, Rubi, né? O café é altamente produtivo, mas já com tratamento, tanto assim curva de milho, não capina mais, né? Então fica o material orgânico ali, se enriquece solo, corrige o solo, uma vez falta fósforo e tal. Aí nós produzimos, isso aconteceu aqui, isso eu lembro. Nós produzimos muito café, muito. Mas chegou um ponto, Andradas, né, produziu café que é bom, gente, é bom. Tem um grupo do café que a cooperativa serve para atrapalhar a vida do agricultor, normalmente. Então esse grupo fizeram um grupo independente, eles exportam, eles fazem, trazem a tecnologia, plantam, então isso vai dar muito certo, porque o café é muito bom, um café gourmet, ótimo. Aconteceu que o café não deu muita oscilação, não deu muito preço, ficou o mundo todo produzindo, então virou o quê? Um commodities, né? Segue o preço internacional. E tinha a mão de obra. Mão de obra faltou, principalmente montanha, que é mão, né? Então ficou inviável de novo. Olha que coisa, né, cara? Que coisa, né? Era café, virou uva, virou café, aí sai o café, virou uva de novo. Então, nessa época, tiramos o café, deixando de novo nas próprias só, né? E a uva é menos exigente, a videira é menos exigente, o café é muito exigente. Onde deu o café, o solo é equilibrado. Mesmo que ele esteja bem assim, feio, cheio daquelas ervas de espinho e tal, você trabalha essa terra durante 2 anos, você já recupera o fósforo, listáceo, potássio, cálcio, às vezes falta potássio, e você recupera, porque ele tem a estrutura que você pode refazer, né? Não é igual o solo do norte de Minas, que você pega, você pode jogar um saco de adubo por metro quadrado, não dá, porque você não tem a estrutura, não vai ter jeito de formar isso, né? Muito bem. Nessa época, então, acabou o café de novo e meu irmão entra para fazer um vinho comum. E fez um vinho comum muito bom, mesmo daquela moscato lá do vinho que a gente pegou lá nos caixinhos. E da Lorena, de alguma. Teve tinha uma uva tinta, mas não era muito boa, serviu mais para fazer uma experiência. Ficou, produziu, mas chegou numa época e falou: caramba, agora para eu crescer não dá certo. Bom, eu já estava de olho, porque no fundo entrando nessa história, né? E surgiu uma situação que é a base da gente estar aqui jogando Andradas, vai ter muito disso, final também. E eu enchi de adega, enchi de. Porque alguém percebeu na região da Bahia, ela tem um valor ano todo, então no Niágara, né? Principalmente hoje tem o Vitória, o Vitória tem também, o Daituba tem, eu conheço, eu conheço dono. Percebeu-se que a uva de junho, julho, agosto, mesmo setembro, né, tempo seco, né? É melhor. Caramba, essa uva é melhor, não tem que separar, uma outra no dedo, uma outra.
Ele pensou, vou fazer isso com a vinífera. Olha pra você ver. E fez. Então aí mudou toda a minha história. Você vai podar, deixa o ciclo vegetativo que você viu. O ciclo vegetativo não, já está. Você não podar, ele já sai, está plantando sozinho, está pedindo uma uva para ser plantada. Então pode em janeiro, fevereiro, de repente até março, dependendo do ciclo da uva, de uma série de sinais que quer te dar, né? E, então ela cresce no inverno. Então você não vai ter chuva, a terra mais seca. Você vai ter mais sol, por incrível que pareça, porque aí cadê o sol? Tem. Então sem sol, cadê a fotossíntese? Não tem fotossíntese, né? Então você tem o dia ensolarado, mesmo que seja mais curto, mas a quantidade de sol é maior. Você tem a terra seca e você tem a noite que esfria. Então você tem o dia 25, 28 graus, a noite 7, 8, 10 graus. Então o que acontece? A noite ela não gasta energia, porque a planta à noite gasta energia. E fez de dia gasta a noite. Ela tem que continuar viva, né? Então a noite você dá uma anestesiada nela, senão tipo um calmante, ela não vegeta, então ela não gasta energia. No outro dia, quando surge o sol, então acaba assim, menos doença, dia mais sol, mais fotossíntese, terra mais seca, uva mais concentrada, menos doença, uva sadia, e amplitude térmica que faz ela dormir à noite e de dia produzir. Muito bem. A questão de altitude. Então, você não pode ter uma altitude muito baixa não dá certo. Essa amplitude extrema não costuma ser boa. E se você plantar muito alto, você vai ter geada. Então, a altura mais ou menos 700 a 1.100, 1.200 metros, por aí. E tem a questão da latitude. A latitude aqui é diferente do Rio Grande do Sul. Aqui eu consigo dupla vegetação. No Rio Grande do Sul, não, porque ela não dá tempo para fazer isso. Então, essa é a uva de inverno, por isso dá essa produção. Você tem uma uva de qualidade, vinifica bem e sai esse vinho extraordinário. Então, nós conseguimos escolher uma uva tal qual as melhores chilenas, as francesas, sinceramente, eu estou falando da região, estou falando de mim. Né? Veio a Guasca em Pinhal, foi importante porque ela botou dinheiro para a produção para vinhos bons. Isso foi bom, a fase geral já está sentindo isso que está melhorando, né? E nós aqui, nós junto com a Embrapa, nós temos muitos testes, muita experiência, né? A primeira uva que se fez isso, e essa ficou para o Murilo da Embrapa, da Camille, a paternidade dessa chamada dupla poda, né? Eu acho que está certo que o Murilo é uma pessoa muito estudiosa, produção de muda boa, segurança, né? Então ele foi fundamental aqui para poder jogar uma coisa boa. Senão vem uma meia dúzia de gente mentirosa, cheia de frescura, que acha que fica mentindo, né? Então existe até hoje um grupo da uva de inverno que você tem que ter o selo. Essa uva, o vinho que você produz, vai ser analisado pelo sommelier e eles vão perceber pela análise que pegou se se tem qualidade para ser uva vinho de inverno. Então se ganha X de selo, nós vamos mostrar isso no óculos. Então, porque senão vai começar muita gente a falar que é de inverno, não é, né? E a pessoa que não está acostumada a tomar vinho não vai saber essa diferença. Então é isso aí, nós já temos a adega nossa, nós temos a terra. O Syrah foi o primeiro que nós produzimos, o Syrah é muito forte, muito robusto, e então ele se adaptou muito bem, a qualidade extraordinária, então foi o primeiro vinho que quando surgiu todo mundo falando que estava bom, que a nossa terra é boa. Mas tá bom, tudo bem. Então, não, você tem que ir lá em São Paulo, na Avenida Paulista, tem exposição. Então, assim, ele saiu lá daquele buracão, porque eu tenho vergonha até de andar na cidade, lá na Paulista, né? Então, é um negócio assim terrível, tétrico, entendeu? Mas fomos.
Aí o pessoal falou, nossa, o vinho tá bom. Aí nós não tivemos certeza, ele falou de dó de ver a cara da gente ou se era verdade, né? Mas aí depois nós chamamos, de bom senso, chamamos o sommelier para fazer a avaliação, tanto enorme como o sommelier. Não, queremos uma avaliação para ver se a gente prossegue isso ou não. Não é verdade? Aí veio o grupo, não, tá bom mesmo. Aí aumentamos a Syrah. O Syrah, mais. Deu certo, de novo, saiu comigo. Tem um cavalo certo, saiu passou. E de repente o meu irmão resolve trazer 1000 mudas de um viveiro lá do Rio Grande do Sul, mas estava sobrando, tinha sobrado. 1000 mudas e nem para mim. Aí todo mundo fala assim, você tá louco. Isso não é tem para mim, tem para mil. Já tem para mil, beleza. Mas comum, né, cara? E era difícil de combater, né? E no fim nós conseguimos. Tinha algumas que tinham nas viroses, eliminamos e colhemos a primeira coisa, não porque o lugar é fino e tal, você tira o outro, para fazer o brix, o açúcar, cidreiro. Aí na segunda vez já morreu. Não tanto bom, fizemos um vinho, mas aí a nossa enóloga, a Isabela, é muito competente, pessimista. Então, ela quer experimentar vinho, ó, eu vou tentar evitar a cara que ela faz. Eu falei, Isabela, virou vinagre? Tá bom, é um susto, né? Não é fácil, viu? Mas era muito competente. Então ela saiu da comigo e continua sendo a nossa nova. Aí ela falou que o nosso temperamento é. Aí a gente só desmanhou que nós estamos em idade para segurar, né? Mas ela falou que tá bom, tá ótimo. Se ela falar tá ótimo, ganha prêmio na França em frente à Torre Eiffel. Entendeu? Entendeu? E ela falou, não, tá bom, o Murilo aí falou, nossa, tem também que vocês são muito bons. Estou pronto para o isso é importante saber essa história dele. Então, estava indo, porque estava pronto. Precisava ficar um cedo. O vinho precisa ficar um tempo de garrafa, gente. Isso não adianta, viu? E praticamente eles entraram para o concurso em Campinas. Tinha um concurso muito grande de vinhos do Velho Mundo e do Novo Mundo. Bom, o Novo Mundo é chileno, argentino, vinho, americano, Califórnia, hoje produz muito vinho. Tenho certeza que ela vai desenvolver. O americano é sério, né? O americano pode ser o que for, mas ele é pesquisador, ele é sério. E, bom, de repente vem um cara mesmo lá, mandou, acho que ficou feliz com a posição do vinho nosso, né? Tanto vinho de fora, né? O nosso temperamento foi o segundo lugar na América. Do Novo Mundo. Então isso deu um grande impulso para a gente ter o quê? Coragem, né? Coragem. Olha, se a gente tem um Syrah, tá bom. Tem um temperamento excelente, só se a gente for besta e aumentar esse projeto. Foi aí que então nós aumentamos um pouco, fizemos, aí eu fiz a adega, aí eu entrei na história, estava entrando na história, né? Um pouco antes. Basicamente para dar um pulo assim, financeiro, né? A adega, eu fiz a adega, tantos lucros, tirei, então, ainda tinha uns pés de café, tirei. Aí nós replantamos, aumentamos o Syrah, aumentamos o tempo na adega. De repente o Sauvignon Blanc surgiu devido a uma situação meio esquisita aí, mas o cara falou, não, então te dou um número de Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc, né? Fazer o que com Sauvignon Blanc? Eu não vou enjoada, cheio de as caixinhas assim, compactas. Se eu plantar Sauvignon Blanc no verão, não sobe com grau. Então tem que ser de inverno. E outra surpresa, Sauvignon Blanc saiu ótimo. O que será que está dando certo nossos vinhos, né? É porque a terra é boa e o sistema que nós temos experiência em
arrumar a terra, tudo, nós arrumamos a terra, nós arrumamos na hora certa, tudo, né? E o manejo, época de poda, manejo, combate à doença. Existe um experimento que nós estamos fazendo junto ao grupo italiano Embrato nosso de uvas resistentes, geneticamente mudadas e resistentes ao milho. O ácaro não. O ácaro apareceu. O ácaro é fácil. O ácaro dá um susto nele, joga no ar, paralisa, né? É mais fácil. E se pegar, vamos ver se der certo, isso é outra história. Eles vão ter uma uva praticamente orgânica, você não vai sofrer igual a gente sofre. Olha, você não pode, que esporula, passa. Entendeu? Então você tem que combater, tem que olhar todas as vezes o que está acontecendo, né? Então tem o planejamento certo, o Syrah nós temos o Rosé, nós temos o Syrah sem barrica e com barrica. E com o tempo esse vinho vem melhorando. Agora que fazemos a vinificação aqui na nossa cantina, você olha mesmo, né? Eu não estou criticando a economia, foi fundamental para a gente. Mas seguramente o que nós fazemos hoje aqui é melhor. Então, nós controlamos a temperatura, nós colocamos a melhor levedura, nós fazemos o tempo de que você precisa fazer a transfera, então tem o químico, é gema do melão. Se ele não fizer certo, ele está ferrado, ele vai ficar com isso aqui e vai ser certo.